Olá, estamos começando mais um episódio para o EspumaCast, uma iniciativa do INER, Instituto Nacional de Estudos do Repouso e do ProEspuma. Eu sou Débora Fernandes, diretora executiva do INER e ProEspuma, e o assunto do nosso bate-papo de hoje é sobre o tema turismo do sono. E a nossa convidada para falar desse tema é a arquiteta Isadora Magdalena Aran. Isa, é um imenso prazer receber você aqui no nosso segundo episódio do podcast. Prazer é todo meu, tô super feliz de fazer parte e muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é enorme ter você aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do currículo da Isa e como que a Isa chegou até nós. Mas para vocês que acompanharam o episódio anterior, que foi com a Cris Duarte, a Isa trabalha na No Ponto Marcas com a Cris Duarte. Ela é arquiteta de formação e isso dá uma fluidez para ela transitar nos aspectos mais conceituais e mais físicos na atuação com as marcas, né? E para o INER, ela trouxe o seu conhecimento e experiência em conforto ambiental para agregar novas possibilidades ao INER e ao ProEspuma, né? Então, como eu disse aqui, no episódio anterior, a gente falou com a Cris e conversou com ela, abordou muito sobre tendências de mercado, Isa, né? E em especial o mercado de bem-estar, que é um mercado que nós já dissemos aí anteriormente, ele movimenta surpreendentemente alguns bilhões de reais aqui no Brasil, né? E no mundo também tem um movimento bastante significativo. O Brasil é o 11º mercado em bem-estar do mundo, então a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade. E o sono é o 9º dentro das principais tendências do mundo em bem-estar. Então a gente tem bastante oportunidade aí para poder transitar sobre esse ecossistema do sono, e eu acho que o turismo do sono é uma delas, né? Então eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o que é esse turismo do sono. Vocês trouxeram isso pra gente no projeto que vocês desenvolveram de reposicionamento de marca para o INER e ProEspuma. Foi uma novidade para nós quando nós vimos isso daí. E de onde surgiu esse movimento? Queria que você contextualizasse um pouquinho essa tendência aí para nós. Bom, o turismo do sono, ele vem desse boom do bem-estar que veio ali da pandemia, né? Olhar para dentro, e quando acaba a pandemia, a gente continua com essa busca, né? Do bem-estar, do equilíbrio mental. Então, ele tem uma raiz nisso e tem também uma raiz dentro do movimento slow. A gente vê o movimento de slow food, slow fashion, que é tudo para trazer uma presença e uma consciência maior de consumo para as pessoas, né? Então, o turismo do sono vem desses dois movimentos para atender essa necessidade de pausa, de um momento desconectado dessa rotina louca que a gente tem, né? Então, surge daí. E legal. Muito encabeçado por grandes empresários buscando esse momento de offline, né? De desconexão mesmo. Que bacana. Então, na verdade, é um movimento que ele partiu da necessidade do hóspede, não exatamente uma oportunidade vista pelo mercado hoteleiro. A gente sempre teve os spas, né? Já olhando para esse bem-estar, mas aí alguns spas começaram a se especializar nesse assunto do sono, trazendo consultores, trazendo programas de melhoria da insônia, que às vezes demoram uma semana, 15 dias, a depender ali do pacote, né, que o cliente fecha. Mas os hotéis começaram a perceber esse movimento e trazer também para os seus quartos, né, para o seu serviço. Essa questão do olhar para o sono. O hotel não mais como um ponto simplesmente de pouso, de ir lá só para dormir, mas o turismo mesmo seria feito na cidade. Não, eles estão abraçando esse movimento das pessoas que querem ir para o hotel para descansar. O objetivo daquelas férias ou daquela pausa é ficar no hotel descansando. Isa, e como a gente podia imaginar no passado que a pessoa vai para um hotel para dormir, né?
Você fala assim, o quê? Não, imagina, eu vou para o hotel para dormir, eu quero ir para determinado destino para poder passear e aproveitar tudo o que tem de melhor na cidade, ao entorno da cidade, as experiências que aquele lugar proporciona. E aí, com tudo isso que veio acontecendo, com o olhar para dentro, com o olhar para si próprio, né? A gente passou a ter mais preocupação mesmo com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o que a gente está fazendo, com a nossa vida, né? E aí você olha e fala assim, gente, estou indo para um hotel para dormir. É super interessante ver que existe esse movimento, saber que, ok, é uma oportunidade de negócio, mas entender que foi um movimento vindo muito da necessidade do hóspede, né? E a gente olha e fala, opa, tem alguma coisa que realmente tá mudando aí no comportamento, né, do consumidor, no mercado de uma forma geral. E aí eu queria entender com você como que os spas e os hotéis, eles têm abraçado essa tendência, porque é aquilo, né? Eu acho que o hóspede, quando ele vai em busca desse turismo do sono, e não necessariamente só nos hotéis que têm essa especialização, que eu imagino que são poucos ainda, né, ao entorno do mundo, mas eu acho que os hotéis, de uma forma geral, passam a se preocupar um pouco mais com o conforto e com aquele ambiente do quarto, né? Porque se é o sono, tem que ter alguns estímulos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a gente tem os spas e os hotéis abraçando isso de uma forma muito completa, entregando toda uma experiência, não só do espaço físico, mas também de alimentação, de consultores, terapeutas, yoga, todo um serviço que vai abraçar esse sono 360 graus, né? Não só ali no colchão ou no travesseiro. Mas a gente também tem os hotéis que não são especializados, mas, como você disse, eles já estão olhando para isso, que eles tem um cuidado maior com a questão do colchão, como é esse colchão, como é a temperatura do quarto. Muitos deles já oferecem um menu de travesseiros, de 7 possibilidades de travesseiros para o hóspede experimentar e escolher aquilo que mais se adequa, que mais agrada ao conforto dele, né? Cuidado, né, Isa? Porque quando você chega num lugar desse e te oferecem um cardápio de travesseiro ou um cardápio de conforto de colchão, você fala assim, gente, mas que eu cheguei no céu e esqueci. Eu tô percebendo, né? Você se sente abraçada, né? E acolhimento, é um acolhimento, né? E aí a gente tem essas escalas, né? Do hotel que está procurando se adaptar a esse movimento, até os que são especializadíssimos nisso. E aí a gente vai vendo as escalas e vê que alguns desses quartos, né, especializados, focados na experiência do sono, já não tem TV, não tem aparelhos eletrônicos em geral. Tem toda uma iluminação mais cuidada, os tecidos são diferentes. Muitas vezes eles oferecem, inclusive, um pijama especial para aquilo. Tem os blends de óleos essenciais que eles borrifam ali na roupa de cama, que ajudam nesse acalmar da mente, né? Então, Oi, Isa, tô me lembrando aqui, no estudo que vocês trouxeram para nós de reposicionamento das marcas e essa imersão mesmo, né, no mercado do sono e tudo mais, vocês trouxeram um case de uma empresa europeia, fabricante de colchões, que ela é centenária aí, né? Sim. E essa marca é uma marca de altíssimo luxo, né? E ela acabou abrangindo diversas outras experiências, né? Para que pudesse fazer uma entrega mais completa para aquele consumidor do colchão, né? E foi através dessa marca que veio essa possibilidade do turismo do sono. Então eu queria que você contextualizasse aí um pouquinho pra gente como isso aconteceu. E é real, gente. Essa marca já está fazendo isso, já está acontecendo e é uma referência. Eu acho que vocês trouxeram isso para nós no estudo como uma fonte de inspiração. Exato. É uma marca centenária, como você falou, e eles têm um cuidado só com a produção desse colchão. Cada colchão deles demora mais de 300 horas para ficar pronto.
Então a gente já vê que é uma outra dimensão. Completamente Artesanal, todo um cuidado ali que vem da família, da tradição. Eles oferecem, eles são quem oferece os colchões para a família real. Então é realmente luxo do luxo, né? Mas eles entenderam o sono de uma maneira mais ampla. Então, além dos colchões, de roupa de cama e de travesseiros, eles avançaram com os produtos, né, com a oferta de produtos, que engloba também os pijamas, engloba ursinho de pelúcia para as crianças. Rasten significa cavalo na língua deles, né? Então, o ursinho é um cavalo, toda a marca tem um cavalinho ali, né? E eles expandiram isso pro público adulto também. Então, com máscaras de dormir, com pijamas adultos, com vários acessórios que vão muito além do colchão, né? Então, é muito interessante quando você entra no site deles, a preocupação e a profundidade que eles têm no cuidado com o sono, né? Então, tem uma parte do site que eles dão dicas. Eles falam sobre os benefícios de dormir bem e os malefícios quando você não dorme bem, que legal. Né? Eles também têm um aplicativo com várias meditações. E uma outra coisa que é muito interessante deles é que eles levam o colchão para um nível de design. Então eles convidam designers famosos, designers importantes e pessoas do mundo, inclusive da moda, para fazer o design desses colchões. Então, apesar, né, do colchão ficar ali escondido, eles querem que o olhar do colchão seja uma experiência também. E provavelmente eles devem sugerir aí algum tipo de enxoval de cama que faça uma composição adequada para o design daquele colchão. Sim, né? Além dos materiais dos enxovais, eles também se preocupam muito com o material dos colchões, né? Então, como eles são uma empresa europeia que vem desde Portugal, Espanha, que tem um clima mais quente, até a região norte, que tem Noruega, Suécia, que são climas mais frios. Então, eles sugerem, né, o material do colchão adaptado à região que você mora, o seu clima, e como as suas preferências também, né? Nossa, é super interessante, né? Muito legal a gente ver e ter essa inspiração, né? Que existem marcas que estão preocupadas com isso. Obviamente, como eu disse, né, é uma marca de altíssimo padrão, então os produtos são super caros, mas a gente pode ter essa inspiração, porque olha só que bacana, quando a gente olha para a marca, do ponto de partida do colchão, surgiu essa ramificação olhando para o ambiente do sono. Uhum. E a gente parte do colchão, transita por todo esse ecossistema do sono, proporcionando produtos e serviços, como você disse, tem aplicativo e tudo mais, né? E aí você volta para o colchão, que é onde você de fato dorme bem e tudo mais. Então, assim, eu acho que realmente é uma inspiração, né, para que a gente possa buscar e transitar aí por esse universo. Mas não é a nossa realidade, né? Aí a gente volta aqui para a nossa vida real. O movimento do turismo do sono partiu aí deles e hoje tá se difundindo, né, por todos os países. Aqui no Brasil, eu imagino que a gente já tem aí alguns hotéis que fazem isso. Quero que você comente também aí comigo em relação a isso. Tem, né, Isa? Já? A gente tem alguns hotéis no Brasil que tem esse foco, ou pelo menos tem parte das suítes com esse foco, e foi eles partiram para esse olhar porque eles perceberam que muitos dos hóspedes eram da própria cidade. Então não eram pessoas que vinham de fora para passar férias na cidade, mas eram locais que queriam um final de semana diferente, um final de semana de desconexão, enfim. E aí eles entenderam que essa era uma possibilidade, né? E isso surge também porque essa marca, né, a Rasten, ela
inaugurou um hotel, um Sleep Spa, em Coimbra. Então tem toda a experiência dos produtos dela, dos colchões e de todo esse ecossistema que ela trabalha, né, nesse hotel, que faz uma homenagem ali à biblioteca joanina. Então eles falam que uma cama e um bom livro bastam, né, para desconectar. E aí isso tem chegado aos poucos ao Brasil também, ainda a passos lentos, mas já tem lugares, hotéis que estão olhando para isso. Muito legal. E aí, assim, quando você fala, né, que são as pessoas que moram que normalmente vão, né, se hospedar nesses hotéis e tal, são as pessoas dessa própria região que vão para essa desconexão, né? Aí eu fico pensando assim, mas o que faz com que elas vão até esse lugar e como que de repente a gente pode reproduzir, né, aquele quarto do hotel na nossa casa? E aí eu queria que, com o seu olhar, né, de arquiteta, você pudesse dar algumas dicas aí para nós de o que a gente pode fazer na nossa casa para que tenha esse ambiente, né, lembrando lá, né, buscando dos 3 pilares do ecossistema do sono, a otimização do ambiente, um dos pilares, um dos 3 pilares, onde nós estamos inseridos, né, com os colchões e tudo mais, mas eu acho que é uma visão um pouco mais ampla, né? A gente tem que ter uma visão macro para a gente poder chegar ali ao momento mesmo do repouso, do descanso. Queria que você comentasse sobre isso. Certo. Bom, o colchão é uma das coisas principais, né, desse bom sono. Então, a gente precisa entender que o colchão do hotel é maravilhoso, mas não é o colchão da sua vida. Muitas vezes ele pode não ser o mais adequado para suas necessidades físicas. Às vezes você tem uma questão de coluna, de pescoço, na lombar. Enfim, então isso é um ponto para a gente sempre levar em conta quando vai escolher um colchão. A roupa de cama agradável, o travesseiro adequado também para a necessidade da sua cervical. Mas a gente tem outras formas de abraçar esse sono, e a gente pode pensar nos 5 sentidos, né? Então, quando a gente fala de olfato, quais são os cheiros, né? Óleos essenciais que a gente pode usar, borrifar ali na roupa de cama, colocar uma gotinha no travesseiro, que sejam dessa linha mais relaxante. Então a gente tem a lavanda, tem o vetiver, tem capim-limão, mas é sempre importante procurar um profissional, porque os óleos, mesmo tendo essa tendência, esses óleos tendo uma tendência a relaxamento, pode ser que algumas pessoas tenham efeitos contrários, né? Já vi algumas pessoas com efeito contrário com lavanda, por exemplo. Então é importante ser algo muito personalizado. Mas além disso, a gente, pelo olhar da visão, né? Então a gente tem 2 coisas que impactam muito, que são as cores. Então sempre pensar em cores claras, cores relaxantes, né? O verde claro, o azul claro, um salmão bem clarinho também. Então, a gente tem todo um estudo de psicologia das cores, né? Então, é importante que a gente leve isso em consideração, porque, de fato, ela ativa ou relaxa o nosso cérebro. Então, é um ponto aí para se observar. E outra coisa que o brasileiro ama é a iluminação, assim, bombando, né? Iluminação branca, forte. Isso vem aí da nossa herança, das lâmpadas fluorescentes, aquelas tubulares, né? A gente chegou isso no mercado e a gente colocou na casa inteira. E, na verdade, não é assim, né? Esse tipo de luz, hoje a gente tem, claro, as lâmpadas LED, mas mesmo nas LEDs, a tendência de compra do brasileiro é para lâmpada de luz fria, temperatura de cor fria, né? E esse tipo de lâmpada é uma lâmpada de trabalho, é uma lâmpada de escritório, é uma lâmpada de hospital, de clínica, ou que, se você tem em casa, você pode ter na sua cozinha, na sua lavanderia. Mas esse tipo de lâmpada, esse tipo de luz, né, ele é um tipo de luz que influencia no cortisol, no hormônio do estresse. Então, quando você ativa esse hormônio do estresse, ele reduz a melatonina. Então, como que a gente faz? Isso faz parte do ciclo circadiano, né? Quando a gente antigamente, quando a gente não tinha iluminação,
a gente funcionava de acordo com o sol. Sim. Tá sol, o cortisol aumenta, a gente tá lá trabalhando, tá fazendo nossas atividades, e quando o sol se põe, a melatonina sobe, e aí a gente se encaminha ali pro repouso, pro dormir. Mas a gente inverteu todo esse processo, né, com o advento da iluminação artificial. Então, cai a noite, o que a gente faz? Liga todas as luzes em casa. E aí o corpo fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? É sol, é dia ainda. Então, é importante que a gente tente reproduzir ou melhorar essa relação da iluminação, né? Da queda do sol, e também trazer isso para a queda da iluminação em casa. Então, quando você vai ligar, quer acender a luz, acenda, mas tenta trazer luzes com uma temperatura mais aquecida, luz quente, abajures, né? Isso especialmente nos lugares de repouso, como o quarto, a sala, lugares mais relaxantes. Mas assim, é tão interessante o que você está falando, porque você tá aí falando e eu tô pensando na minha casa. Aí o dia foi embora e eu tô aqui pensando na hora que a gente acende, é tudo luz. Inclusive no meu quarto, eu tô com vontade de sair daqui, parar na loja e já comprar todas as outras lâmpadas. Mas assim, aquilo que é muito óbvio, isso que você tá falando, né? Principalmente para mim, que eu tenho essa informação, trabalho com isso todos os dias. Mas assim, o óbvio, a gente nem sempre faz a mudança necessária, né? Aquilo que precisa ser feito, e a gente não tem a percepção de que aquilo pode impactar de alguma forma na qualidade do seu sono, na qualidade do seu relaxamento, né? Tem um impacto hormonal. Porque eu acho que o processo para você adormecer, ele é muito antes de você deitar na cama, né? Então, quando você pensa na sala, imagina, a sala é toda branca, tá tudo branco em casa. Ligada. É muito estímulo que a gente vem recebendo, né? E aí eu acho que e aí quando fala disso, né? Tipo, é óbvio, mas é óbvio quanto, né? E aí você tem que ter essa percepção desse acolhimento, porque quando você fala de uma luz que ela é uma luz mais amarela, é uma luz que ela te proporciona mais, né? Esse conforto, que você usou, a palavra que você usou foi conforto, mas e eu já trago conforto para o acolhimento. E aí você pensa que ao deitar na cama, você tem um abajur, já não é mais aquela luz branca e nem a luz principal do quarto que está acesa, você vai recebendo todos esses estímulos que eles não estão ali só no colchão. Exato. É um conjunto de informações e mudanças que precisam ser feitas, e adaptações, né? Não é nem mudança. Algumas pequenas adaptações que podem ter um impacto tão grande na qualidade do sono e tudo, que isso não fica só no colchão, né? Então, por isso que é legal a gente pensar macro e pensar nesse ambiente do sono mesmo de uma forma, como você disse, explorando de repente os 5 sentidos para esse espaço, que é o espaço dos quartos, né? E aí, Isa, isso tudo que você falou agora foi sob o ponto de vista de uma arquiteta, né? E aí, um dos grandes desafios dos arquitetos, principalmente quando estamos trabalhando com residencial, né? É quando chega o momento do quarto, né? E aí chega, mas o que você gosta? Qual é o seu estilo? Eu sou mais moderno, eu sou um pouco mais conservador, eu gosto de uma linha mais clássica, uma linha mais provençal, sei lá, enfim, né? E aí chega o momento do colchão. E aí o arquiteto recomenda tudo, mas o colchão ele tem dificuldade, porque, óbvio, é uma escolha super individual, né? De ser feita e tudo mais. Mas é algo que poderia estar, alguns arquitetos não exatamente se aventurar, se arriscam, né? Em fazer aí essas recomendações. Mas eu acho que seria importante também, né, o papel do arquiteto em saber exatamente o que proporcionar para cada um, porque ele já entra dentro da vida da pessoa quando ele está desenhando aí a casa para essa pessoa, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente aí da sua experiência. Eu sei que você teve uma experiência anterior no residencial e do desafio que você acha que tem aí para esse arquiteto. Certo. Quando a gente pensa em arquitetura, né, muitos fabricantes, e aí falando de áreas diversas, né, desde piso, marcenaria,
louças, metais. A gente tem um contato muito grande com catálogos, com mostruários, com a fábrica. E aí, quando chega no colchão, isso não acontece, né? Realmente são poucos arquitetos que entram nessa recomendação de colchões, mesmo por falta dessa aproximação das marcas com os profissionais. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande de que os arquitetos também entrem nessa recomendação de colchões, mas tendo um embasamento, né? Não dá para ser dessa maneira, se arriscando, porque é uma coisa que vai mexer com a ergonomia, com o corpo da pessoa e pode ser prejudicial, né? Do mesmo jeito que pode fazer muito bem, pode fazer mal. Então, tem uma oportunidade aí nessa aproximação das marcas de colchões, do INER, né? Com o selo Pro Espuma, para que as pessoas saibam que elas estão especificando, né? Tem essa garantia, qualidade, né? Porque o arquiteto acaba tendo uma influência muito grande na decisão dos clientes. E aí, Isa, eu queria que você participou, né, de toda essa imersão aqui na construção do reposicionamento da marca, do INER Pro Espuma, né? E olhando também essa sua especialidade, você é arquiteta, então você já trabalhou no residencial, embora hoje você trabalhe com marcas. Eu queria saber qual a sua avaliação em relação ao papel do INER e o protagonismo do Pro Espuma nessa busca em oferecer qualidade, conforto e bem-estar para os consumidores. Esse tipo de certificação dá uma tranquilidade muito grande para os profissionais na hora de recomendar para os seus clientes, né? Porque os clientes depositam nos arquitetos o sonho da vida deles. Então, é muito importante esse tipo de garantia, né? E quando a gente fala das lojas físicas, seria muito interessante que a gente pudesse entender, tanto quanto profissionais arquitetos, quanto para explicar para os nossos clientes o que tem dentro desse colchão, como qual a diferença do colchão A para o colchão B, né? Então, fica uma oportunidade para as lojas se abrirem e mostrarem o colchão além do colchão exposto ali, né? Poderia ser uma experiência totalmente diferente. Mostrar sensações. Podem proporcionar. Como, por exemplo, o que a gente abordou o tema hoje, né, do nosso podcast, que foi o turismo do sono, e que o turismo do sono, ele proporciona essa sensação de conforto, de descanso, né, de acolhimento e tudo mais. Então, eu acho que é isso que você está querendo dizer em relação à oportunidade que as lojas têm. Exato. E de oferecer de fazer com que o arquiteto seja um defensor daquilo, né? Porque quando a gente sabe o que tem por trás, como é o processo, a gente entende a importância, a relevância, né, de uma boa escolha, assim, de uma marca X em vez de uma marca Y. Então, faz muita diferença. E é muito legal também que a gente está falando de loja e de consumidor final, né? Mas esse consumidor final é o mesmo que acaba usando lá toda a experiência da hotelaria e do turismo do sono, né? E aí é legal também ressaltar que existem nichos de mercado específicos para as indústrias colchoeiras, né? Então, por exemplo, hoje o Pro Espuma homologa produtos de 5 marcas, né? Que é a American Flex, a Castor, a FA Colchões, Lux Puma e Ortocrim. E todas essas 5 marcas têm produtos voltados para a linha de hotelaria, né? E aí eu acho que conecta muito com aquele ponto que você disse anteriormente, que nem sempre o colchão do hotel é o colchão adequado para que você tenha na tua casa, né? Muito talvez em função a sensação de conforto que ele te proporciona, porque o colchão do hotel que proporciona o turismo do sono é aquele colchão que abraça, é o colchão nuvem que a gente fala, né? Você não quer sair. Você não quer sair, aí esse é o problema, né? A gente tem que sair da cama todos os dias, né, Elisa?
Mas enfim, e é uma oportunidade gigante aí, né, que esse mercado tem de começar a mostrar mesmo para o consumidor quais são as oportunidades, quais são as sensações, que esses produtos podem oferecer. Exato, é isso mesmo. Né? Bom, eu quero te agradecer e dizer que nós chegamos ao final desse novo episódio do podcast Pro Espuma Cast, que teve como convidada Isadora Magdalena Aranda, arquiteta e consultora na empresa No Ponto Marcas. Isa, muito obrigada pela sua participação. Eu que dividir conosco seu riquíssimo conhecimento, que me fez muito aprender também sobre todo esse ecossistema. Você é parte disso tudo. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e sucesso. Obrigada. Para Espuma Cast. Muito obrigada. Sucesso para nós e a você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo. Muito obrigada. Eu quero convidá-los a todos vocês para nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é @proespuma e @inedaoficial. Esse episódio fica gravado no YouTube e no Spotify. Eu quero convidá-los também para se inscrever no canal e dar um like por lá. Eu sou Débora Fernandes, diretora executiva do INE, e esse foi mais um episódio do Pro Espuma Cast, uma realização do INE. Enfim, é isso. Esperamos vocês no próximo episódio e até lá.